Pastor. A estrutura da igreja, e aí assim, toda igreja deveria ter essa estrutura, a Lagoinha trabalha para ter, né? É como você tem na área da saúde. Você tem a urgência, né, a emergência, você tem a terapia intensiva e você tem também os centros de valorização da saúde, né? Então, a urgência e a emergência é para atender o caso pontual, que é o que o Paulo falou. Tem situações que são imprevistas, pontuais, é uma crise específica, a pessoa chega desesperada. Aí é o gabinete pastoral, né, que é o hospital ali, tem que atender na hora. Mas a pessoa, às vezes, ela tem a disfuncionalidade, que o pastor Paulo falou, que aquele problema não é pontual, ele é sistêmico. Então, o tratamento intensivo, os cursos, são de grande valia para nortear as pessoas. Né, o casal de namorado tem o curso para namorado, a pessoa que está noiva, naquela ansiedade pré-nupcial, tem a escola de noivos, quem já está casado tem o Bem Casados e a escola de pais e filhos, né? Tratando de assuntos de cada um desses foros. Agora, o ideal é que, passado o momento da emergência, passada a terapia intensiva, você tem que ir para o nutricionista. Você tem que cuidar, não é de doença, é de saúde. E isso vai acontecer como? Na convivência sistemática no ambiente da igreja, principalmente através dos grupos de crescimento, dos pequenos grupos, onde essa pessoa vai estabelecer relacionamento, amizade, o curso acaba. E aí? Né? Então, ela tem que estar inserida num GC, num grupo de crescimento, um pequeno grupo ali, se ela é casada, de preferência, um grupo prioritariamente casado, se é solteira, só um grupo que tem interesses semelhantes, para não só estudar a palavra, mas também ter ali referência, testemunho e uma convivência contínua. Né? Então tem esses 3 foros dentro da igreja que pode ajudar muito. Muito bom. É isso aí. Achei que ia fazer um comentário. Qual que é a perspectiva cristã sobre o papel da família? Nós temos, assim, vindo aqui na igreja local de um tempo em que nós estamos ouvindo sobre cosmovisão. Então, agora, pensando um pouquinho para esse lado, assim, da família, qual é a perspectiva cristã sobre família e como isso embate, de alguma forma, com a sociedade que nós estamos vivendo, que tem um pensamento, na sua maioria, de pós-moderno, que talvez, né, não seja exatamente aquilo que a Bíblia fala. Sou eu que vou falar? Não. Quando Deus criou o universo e colocou o homem e a mulher lá e estabeleceu deles formarem família, ali ainda era o homem e a mulher originais. No capítulo 2 de Gênesis, o pecado ainda não havia entrado. Então, as coisas que Deus fala para o homem e para a mulher no capítulo 2 são exatamente aquelas que ele deseja para a vida daquele que foi criado por ele. Elas não foram estabelecidas para corrigir o pecado, porque o pecado ainda não havia entrado. Então, o melhor lugar para analisar o papel do homem e o papel da mulher na Bíblia é Gênesis 2. Porque ali eles estão estabelecidos, recebem os seus papéis e ainda não entraram no caminho do pecado. Então, não são papéis corretivos, são os papéis originais que Deus havia estabelecido. E o que fala em Gênesis 2 para o homem? Ele fala assim, olha, você tem 2 tarefas, né? Cultivar e guardar o jardim. E para a mulher, ele fala assim, ó, ela será a sua auxiliadora idônea. Então, o papel do homem, o papel bíblico do homem, é cultivar e proteger. Então, um homem de Deus, em tudo que ele faz, ele cultiva e protege. Então, se ele está no trabalho, ele faz com que o trabalho cresça e ele protege para que ele permaneça. Dentro de casa, ele tem que proteger a família e cultivar a família. O que é cultivar? É igual você trabalhar na agricultura. Você ara a terra, você prepara o ambiente, você joga semente, joga água, você não tem o poder de fazer crescer, mas tem o poder de cultivar. Então ele coloca sementes na vida da esposa, dos filhos. Que sementes são essas?
né? A palavra de Deus, é ele que chama, vamos orar, ele que leva a família até Deus, ele que traz Deus até a família, né? Na véspera da gravação desse podcast, eu estava em Belo Horizonte, e antes de vir eu fiz um culto doméstico. Falei, vamos fazer um culto, estou indo embora, né? Então, ali no culto eu adorei ao Senhor, eu orei pela minha família, eu trouxe uma palavra para eles, impus as mãos sobre eles, impus a mão sobre a casa e fui embora. Esse é o papel do homem. Ele tem que cultivar dentro da família, ele tem que prover, é dele a tarefa de provisão. Né? O homem tem que ter esse entendimento. A mulher é auxiliadora, ela ajuda, ela está debaixo da mesma missão que o marido. E essa palavra que incomoda muito às vezes, submissão. Né? A esposa tem que submeter o marido. A Bíblia não fala que a esposa tem que se sujeitar, se humilhar. Não, ela tem que estar debaixo da mesma missão. Então ela, com sua sensibilidade, com a sua percepção, muitas vezes mais ampla, a sua capacidade de performance, de alta performance que a mulher tem, muito maior que o homem, de exercer várias ações, pensamentos e tarefas simultaneamente, irá ajudá-la a tomar as melhores decisões, a ir para o melhor caminho, vai ajudar ele a não meter os pés pelas mãos. Ela está ali do lado. Deus não tirou a mulher do crânio nem do pé. Então a mulher não está acima do homem nem abaixo do homem. Deus tirou a mulher da costela, porque ela está ao lado. Ela é tão importante, tão valiosa e tão significativa quanto o homem, só que o papel dela é né? Auxiliar, e o do homem é cultivar e preservar. E aí eu acho que a gente tem os grandes embates, assim, né? Porque não é isso que a nossa sociedade hoje tem pregado, tem vivido, e quando a gente fala de sucesso, especialmente no mundo feminino, né? Esse é um assunto que está muito em alta, se fala do empoderamento feminino, né? E se coloca isso de uma forma como se a visão cristã sobre família, sobre constituição de família, ela fosse uma visão machista, uma visão errada, né, que não cabe mais, ultrapassada. E aí, como é que a gente faz assim para realmente conseguir ser família, uma família que impacta, num mundo que esses conceitos estão tão distorcidos assim? Como é que vocês enxergam isso? Deixa essa para o Paulo responder. Eu entendo que a nossa maior pregação e nosso maior ensino é a nossa vivência. A nossa família como um referencial. Né? As pessoas hoje, elas se baseiam muito daquilo que elas veem, não daquilo que elas ouvem. Né? As pessoas captam muito pouco daquilo que a gente fala, mas sim daquilo que elas estão vendo. Então, quando elas vêm dentro da nossa família como referência a posição do homem, a posição da mulher, então você consegue entender através das ações qual que é o padrão. Né? A nossa maior pregação são nossas ações. É verdade, é verdade. E eu vejo assim que cada vez mais a gente, como família, a gente precisa estar envolvido em áreas da sociedade, né? Então, para onde Deus nos mandar, nos envolver ali com a nossa comunidade local, né? Seja ali na nossa vizinhança, na escola do filho e tal, e ir passando essa visão bíblica, cristã, e mostrar, como o pastor falou, né, como o nosso exemplo de que esse é o projeto original, né? Que isso funciona e que isso dá certo, porque o que a gente ouve aí fora é que família é um projeto falido. Né? E a gente não pode... tão falido que o diabo quer copiar. Eu acho que o que acontece muitas vezes é que o cristão ele tem se furtado ao seu papel. Eu acho que existe um elemento socioeconômico muito forte, mas também tem um elemento espiritual coadunando com isso. O homem no Brasil, por causa de necessidades financeiras, ele abandona muito cedo o estudo, em detrimento do trabalho. Né?
Ele vai para o mundo do trabalho, começa a ganhar um dinheiro e aquilo vai atrapalhando os estudos, aí ele vai e acaba que ele abandona. A mulher, por causa da sua grande capacidade, né, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, ela persevera mais. Então as mulheres avançam em melhores condições financeiras, assumem posições melhores e vão desenvolvendo uma independência financeira muito grande. E à medida que elas vão envelhecendo, os homens que perseveram vão sumindo também. Ela vai olhando em volta e vai aparecendo cada vez mais mulher, cada vez menos homens no seu ambiente de convivência, no seu ambiente de estudo, de trabalho. Você vai na faculdade, tem mais mulher que homem, você vai no mundo corporativo, mulher que... Aí você vai na base social, os homens estão lá, né? E aí a mulher, ela pensa assim, bom, eu vou casar para quê? Eu vou casar para quê? Eu já tenho meu salário, eu tenho minha independência, esse homem vai entrar, vai avacalhar meu esquema, né? E aí sobra mesmo a questão emocional. Fala assim, eu preciso de alguém porque eu não quero ficar sozinho, né? Então isso é um fator socioeconômico. Agora, a mulher, ela tem que auxiliar. Ela tem que estar do lado do namorado, do noivo. Assim, você precisa estudar, você precisa avançar, você é bom, você é capaz, você pode, o marido, né? Você pode ir além, você pode investir mais. Muitas vezes o homem hoje, a sociedade está tirando todos os papéis dele, ele está sem saber o que fazer. Né? O homem não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Hoje, se o homem abre a porta do carro para a mulher, ofende, né? É identitarista, né? Tá colocando a mulher numa posição inferior. O cavalheirismo se tornou, às vezes, até um tipo de assédio moral, né? E nós não podemos cair nesse discurso, nessa narrativa, né? Eu lembro que quando veio o nosso primeiro filho, nós tivemos as primeiras dificuldades no nosso casamento, eu e minha esposa, porque ela veio de uma herança cultural sobre criação de filho, eu vim de outra. E foi um tópico que nós não desenvolvemos antes de casar e não nos preocupamos nos 7 primeiros anos que a gente não teve filho. Quando o filho chegou, a Priscila tinha uma forma de cuidar e eu não tinha forma nenhuma, porque eu fui criado solto, meu pai saiu de casa muito cedo, então não tive uma referência paterna dentro de casa. Apesar do meu pai ser uma bênção, hoje está na igreja, hoje é pastor, na época ele não estava. E ela tinha muito medo de eu matar o neném, assim, porque eu dava umas barbeiradas, ela fazia, troca a fralda, aí pegava, a fralda vazava. Quando eu trocava, vazava. Só quando eu trocava. Eu acho que ele dava um jeito de evacuar pela lateral só para me complicar. Dá uma maçã amassada, aí eu não amassei direito, me vomita. Dá o banho, aí o menino estoura o box. Meu filho estourou um box. Bebê. Pegou o troço e estourou, puxou a porta de uma vez. Então ela, gente, esse cara é perigoso pro meu filho, ele é uma ameaça. Então ela começou a cercar ele, não deixar eu chegar perto. Só que ao mesmo tempo que ela tinha medo de eu estar perto, a minha ausência frustrava ela. Pô, eu não tive o filho sozinho, mas eu não quero que ele encosta nele. Mas eu estou cansada porque eu tenho que fazer tudo. Ela é professora, no 4º mês, ela teve que voltar da aula, ela botava ele no berçário, gritando, ela tinha que abandonar ele para trabalhar chorando. E aquilo ali foi afetando o casamento. Por quê? Porque os papéis não estavam alinhados. E aí teve um dia que nós estávamos atendendo um casal, ela começou a reclamar de mim pro casal que a gente estava atendendo. Ela inverteu o atendimento. E aí eu falei assim, amor, você viu o que aconteceu? Nós não estamos bem. Só que éramos líderes do Ministério de Namorados, ainda não existiam gerações, era a Central Ministerial da Família, era outra liderança, mas nós liderávamos o Ministério de Relacionamento, de namorados. A gente poderia falar assim, vamos segurar a onda, manter as aparências, porque se a gente for na liderança pedir ajuda, eles vão tirar a gente da liderança. Vocês não estão dando conta que o casamento de vocês vai aconselhar namorado? Mas não. É isso que eu quero encorajar, que foi o que você perguntou. Você tem que procurar ajuda. Nós fomos até um pastor da família, que era nosso padrinho de casamento. Falou assim, olha, nós nos preparamos para tudo no casamento, menos criação de filhos. Nos ajuda? Aí falou assim, olha, Chad, o seu papel é esse, esse e esse. Priscila, escreveu no papel. Então agora,
eu falei assim, olha, eu não tenho forças. O desgaste estava muito grande. Aí a Priscila falou assim, não, então eu vou ter força. Eu vou deixar você ficar com ele. Claro, eu vou tomar mais cuidado, alguém tem que me ensinar, né? Dar um banho, fazer e tal. E foi tão bom que nós conseguimos confiar mais um no outro e aquilo ali trouxe mais leveza para o casamento. É bem verdade que a Priscila ficou muito traumatizada, ela demorou a ter o segundo filho, porque ela tinha muito medo de viver aquilo de novo. Mas quando o Josué veio, 7 anos depois, nós não tivemos nenhum problema, porque nós aprendemos como fazer. Então não é erro nenhum pedir ajuda se você não sabe fazer. O errado é tentar manter as aparências e ficar empurrando o problema até a comporta explodir e aí aquilo ali virar um problema sério. E é importante, eu acho que é importante a gente pedir ajuda, é importante a gente buscar a solução, porque quando a gente fala de gerações, a gente fala um problema não afeta só um casal. Um casal que se separa, um problema no casamento, ele vai afetar as gerações, as próximas gerações. Com certeza. Eu sou filho de divórcio e meu pai saiu de casa tinha 6 anos. Eu tenho uma relação excelente com meu pai é pastor, ele constituiu uma nova família, mas a experiência da ruptura, ela deixa traumas e marcas profundas. O divórcio não foi criado por Deus, Jesus fala em Marcos 10. Ele foi criado por Moisés por causa da dureza do coração do homem. É a nossa dureza, é a nossa incapacidade de renunciar, de se colocar no lugar do outro, de achar que casamento é só você ser feliz, só agradar a você. Sendo que o casamento dá certo quando você trabalha pelo outro e o outro trabalha por você. E nós estamos vendo uma sociedade que isso está em extinção.